em triunfo, e é assim que nós estamos. Irmãos, a nossa reflexão pastoral nesta tarde e noite está em 1 de João, capítulo 4, a partir do versículo 16. Acompanhe. Assim conhecemos o amor de Deus que tem por nós e confiamos nesse amor. Deus é amor. Todo aquele que permanece no amor, permanece em Deus, e Deus nele. Dessa forma, o amor está aperfeiçoado entre nós, para que no dia do juízo tenhamos confiança, porque neste mundo somos como ele. No amor, não há medo. Ao contrário, o perfeito amor expulsa o medo, porque o medo supõe castigo. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. Então vamos refletir sobre isso? O amor sem fronteiras, né? O amor sem medo. E a gente sabe que, embora seja uma das aspirações, né, humanas, amar e ser amado, a gente busca esse sentimento dia a dia, e mais acentuadamente no final de ano. Mas parece que o amor, esse sentimento aflora no coração das pessoas, né? Elas ficam muito mais solidárias, é um coração muito mais acessível. Mas vale a pena a gente pensar que, ainda que o amor seja uma busca constante do ser humano, há também um grande paradoxo. Por quê? Ao mesmo tempo que nós buscamos o amor passa a ser para a gente também o quê? Motivo de grande importância, mas também há contradições, porque a gente busca o amor, mas a gente também fica com medo de falhar no amor. Por exemplo, nas nossas relações, a gente fica sempre com medo, não é? Será que eu vou decepcionar a pessoa que eu amo e que me ama? Será que eu vou amá-la ou amá-lo o suficiente para que esse amor seja reconhecido? Então, ao mesmo tempo que a gente busca amar e ser amado, esse amor, ele gera o que em nós? Desconfiança. Ele gera medo. Todavia, de acordo com o que nós lemos aqui na palavra de Deus, o amor de Deus é diferente. No amor de Deus, a palavra diz que não deve haver medo. O amor de Deus é um amor diferenciado, não é? No amor de Deus não cabe essas prerrogativas humanas. Deus nunca ele vai perguntar, não é? Se nós vamos amá-lo o suficiente para que ele nos aceite. Pois a sua palavra diz que Deus nos amou, ou melhor, nós amamos a Deus porque ele nos amou primeiro. Ele nos salvou, ele nos libertou quando nós ainda éramos pecadores. Então, todo relacionamento com Deus, ele deve ser baseado no quê? No amor. Se não há amor, não há relacionamento com Deus. Deus, ele nos ama como nós somos. E ele nunca vai nos questionar, nunca vai nos perguntar se o nosso amor será o suficiente para que ele nos aceite. Porque Deus já nos aceitou. Como nós cantamos, o Redentor já nasceu, não é? E é a maior manifestação do amor de Deus. Então, meus irmãos, a despeito, né, dos nossos defeitos, né, das nossas fraquezas, vamos colocar a nossa confiança nesse grande amor com que Deus nos amou. Ele nos aceita e nós estamos aqui porque Ele nos amou primeiro. Que o Senhor nos abençoe ricamente nessa noite, né? E que o nosso amor para com Deus seja esse amor, sem medo, sem fronteira, porque Ele nos aceitou. Muito obrigado, que o Senhor nos abençoe e vamos continuar desfrutando, né, das bênçãos do Senhor nessa noite. Vamos nos colocar em pé, meus irmãos, e vamos orar, agradecendo ao Senhor também pelas suas providências, pela sua provisão na nossa vida.
Soberano Deus, nosso Pai, muito obrigado, meu Deus, por esta oportunidade de estar aqui na tua casa, juntamente com todos os teus filhos, meu Deus, que vieram aqui com um único propósito: adorar ao Senhor na beleza da tua santidade, Senhor, reconhecendo a tua soberania. Meu Pai, nós somos gratos a Ti e nós vamos adorar ao Senhor através das nossas ofertas, meu Deus, com uma forma de gratidão por tudo aquilo que o Senhor tem feito por nós e através de nós. Obrigado, meu Deus, pelas tuas provisões. Obrigado porque o Senhor tem sustentado os teus filhos, meu Deus. E é por isso que nós estamos aqui alegres e vamos ofertar ao Senhor com alegria. Senhor, receba a nossa oferta, receba os nossos dízimos, meu Deus, com uma prova da nossa gratidão e da nossa fidelidade ao Senhor e do nosso reconhecimento de que o Senhor é soberano em nossa vida. Em nome de Jesus nós oramos, agora e sempre. Amém. Glória a Deus. Com alegria, meus irmãos, ofertemos ao Senhor. Antes dos louvores, eu quero convidar o jovem Rodolfo. Ele estará trazendo um testemunho para a igreja. Pai, Senhor, irmãos, vim aqui hoje, vou falar rapidinho, né? Na verdade, uma bênção grande que Deus me deu. Estava jejuando e eu prometi que depois que eu melhorasse eu ia testemunhar, né? Antes um pouco do vestibular que eu tive que fazer da Federal, eu fiquei bastante nervoso, assim, um pouco inesperadamente, porque eu estava bem tranquilo, né? Ficou até dar uma dermatite no meu rosto bem forte, tive que ir no médico lá. E eu fiquei bem, vamos dizer assim, abalado, né? Aí depois que eu fiz a prova, eu continuei me sentindo mal, eu não conseguia dormir à noite, acordava à noite, acordava muito suado, né, toda noite, não conseguia dormir, e acordava muito cedo também. Às 6 horas da manhã eu acordava e não conseguia dormir mais, né? Eu estava me incomodando bastante, né? Eu não conseguia, não me sentia bem sozinho. Estava incomodado, né? Teve alguns dias que eu saí com a minha mãe para trabalhar, já às 6h40 da manhã, porque eu não me sentia bem. Daí a gente foi no médico, né? Conversamos com o médico, tive que tomar, contra a minha vontade, porque eu não queria mesmo, não me sentia bem tomando remédio para ansiedade, né? E eu estava me sentindo bem mal, e eu me perguntava para Deus por que eu estava me sentindo assim. Foi em 2014, particularmente para minha família, assim, foi bom. Teve bastante bênçãos, assim. Deus me surpreendeu bastante. E eu me perguntava, né, por que, né, por que eu estava me sentindo assim? Um ano que foi tão bom, por que ia acabar tão mal, né? Me sentindo assim. Foi tocar no retiro da fazenda daí, com a banda, né, no retiro deles. E um pouco antes eu falei com a minha mãe, né, que eu estava me sentindo muito mal, que eu estava pensando até em nem ir, né, porque eu me sentindo mal. Daí minha mãe falou assim, não, pra eu ir, depois qualquer coisa ela me buscava onde eu estivesse pra dormir lá, né. E eu fui, e daí, né, dia 6, sábado, vim pra igreja, né, novamente acordei cedo, 6h40 da manhã, mais ou menos, né? Não conseguia dormir mais, né? Mas falei um pouco na cama e vim pro culto. E ali, sentado ali, né? Na hora da oração, o pastor pregou. Lembro que foi o Osni, que pregou, né? O pastor me falou da água, que era o Espírito Santo. E de joelho ali eu orei e pedi para Deus, falei que eu não queria ficar daquele jeito. Não queria terminar um ano tão bom daquele jeito, preocupado e me sentindo mal sem motivo, na verdade, não tinha motivo. E
eu orei pedindo para Deus me mostrasse que Ele estava comigo, né? Eu fui batizado com o Espírito Santo nessa hora. Depois eu me senti bem. Hoje eu estou feliz, bem. Hoje eu dormi até 11 horas, né? Glória a Deus. Eu prometi para Deus, depois do jejum que eu fiz, que se eu estivesse bem, né, eu ia vir testemunhar e estou aqui para honra e glória da vida, para honra e glória dele. Amém. Glória a Deus. Louvado seja o nome do nosso Deus. Amém, igreja? Amém. Glória a Deus. O Salmo 92 nos diz: bom é render graças ao Senhor, bom é louvar o seu nome. De manhã anunciar a sua misericórdia e à noite a sua fidelidade. E é isso que nós vamos fazer agora, depois desse testemunho maravilhoso e diante de tudo aquilo que Deus tem feito, mas principalmente daquilo que Deus é. Cantar a sua bondade, porque Deus é bom o tempo todo Deus é bom. Eu convido vocês a se colocarem em pé. Amém, glória a Deus. Vou entrar agora. Senhor, tu és bom, tua misericórdia é para sempre. Senhor, tu és bom, tua misericórdia é para sempre. Todos os povos te exaltarão, de geração em geração te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que é. Te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que é. Deus é bom. Aleluia, glória a Deus. Nós viemos te render graças, Senhor. Louvar-te pela tua misericórdia, pela tua fidelidade. Aleluia. Senhor, tu és bom, tua misericórdia é para sempre. Senhor, tu és bom, tua misericórdia é para sempre. Todos os povos te exaltarão, de geração em geração te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que é. Te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que é. Deus é bom. Glória a Deus. Aleluia. Deus é bom o tempo todo, o tempo todo. Deus é bom, Deus é bom o tempo todo, o tempo todo. Deus é bom, Deus é bom o tempo todo, o tempo todo. Deus é bom, Deus é bom o tempo todo, o tempo todo. Deus é bom, Deus é bom o tempo todo, o tempo todo. Deus é bom, Deus é bom o tempo todo.
Todos os povos te exaltarão, de geração em geração te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que és. Te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que és. Por tudo que és. Por tudo que és. Deus é bom. Aleluia. Glória a Deus. Deus é bom. Meu Jesus, me leva pra perto de ti, me leva onde eu posso ouvir a tua voz, pois quando eu escutar de todo o coração obedecerei. Cura meu coração, faz em mim tua vontade, pois só na tua vontade eu posso me completar. Posso me completar. Eu posso me completar. Me leva onde eu posso ouvir tua voz. Me leva onde eu posso ouvir tua voz. Me leva onde eu posso ouvir tua voz. Aos teus pés. Meu Jesus, me leva pra perto de ti, me leva onde eu posso ouvir a tua voz, pois quando eu escutar de todo o coração obedecerei. Glória a Deus. Cura meu coração, faz em mim tua vontade, pois só a tua vontade eu posso me completar. Posso me completar. Posso me completar. Eu posso me completar. Me leva onde eu posso ouvir tua voz. Me leva onde eu posso ouvir tua voz. Me leva onde eu posso ouvir tua voz. Aos teus pés. Então me leva. Me leva onde eu posso ouvir tua voz. Me leva onde eu posso ouvir tua voz. Me leva onde eu posso ouvir tua voz. Aos teus pés. Glória a Deus. Me leva onde eu posso ouvir tua voz. Me leva onde eu posso ouvir tua voz.
leva onde eu posso ouvir tua voz. Me leva onde eu posso ouvir tua voz. Me leva onde eu posso ouvir tua voz. Aos teus pés. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus, porque Jesus é a nossa boa notícia, a nossa boa nova. É a nossa esperança. E a palavra de Deus diz que Ele veio para os seus, mas os seus não o receberam. Mas a todos que o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem. Amém? Nós somos reconhecidos como filhos, como amigos, como adoradores. Que seja esse o nosso maior desejo. Declarar que nós aceitamos essa boa nova na nossa vida. Jesus Cristo, o Filho de Deus. Amém? Glória a Deus. Aceita, Senhor, esse louvor, Pai. Como entrega, como adoração, Jesus. Como gratidão por tudo que o Senhor tem feito. Mas por tudo que o Senhor é, principalmente. Aleluia. Quero me apresentar a Ti, ó Deus, Te ofertar em louvor, me entregar, me derramar, os Teus planos cumprir. Que possas achar em mim a voz que deseja ouvir, que toca o Espírito, abre os céus e enche o teu coração. Ser reconhecido, marcado por transformação, aprovado pelo fogo, habilitado pela unção. Sabe todos os meus dias, que pra vida e para a morte eu vou andar com Deus. O Senhor conhece os que são seus, ouve a voz sincera de um adorador. Me separou, me marcou no seu altar para servir. Aleluia, glória a Deus. Ele escolheu te amar, Ele escolheu nascer, morrer, para que você tivesse vida e vida em abundância. Quero me apresentar a Ti, ó Deus, Te ofertar em louvor, me entregar, me derramar, os Teus planos cumprir. Que possas achar em mim a voz que deseja ouvir, que toca o Espírito, abre os céus e enche o teu coração. Ser reconhecido, marcado por transformação, aprovado pelo fogo, habilitado pela unção. Sabe todos os meus dias, que pra vida e para a morte eu vou andar com Deus. O Senhor conhece os que são seus, ouve a voz sincera de um adorador. Me separou, me marcou no seu altar para servir. O Senhor conhece os que são seus, ouve a voz sincera de um adorador. Me separou, me marcou no seu altar para servir. O Senhor
conhece os que são seus, ouve a voz sincera de um adorador. Me separou, me marcou no seu altar para servir o Senhor. Conhece os que são seus, ouve a voz sincera de um adorador. Me separou, me marcou no seu altar para servir. Me marcou para servir, para servir, marcou para servir, para servir. Glória a Deus, aleluia. Glorificado é o nome do Senhor. Amém, Jesus. A paz do Senhor, irmãos. Eu peço que os irmãos abram suas Bíblias ainda em Lucas, capítulo 2, e nós vamos prosseguir com a leitura que foi iniciada pela diaconisa Osana. Lucas, capítulo 2. A diaconisa leu até o versículo 11, e nós vamos prosseguir ainda com esta parte que fala sobre os anjos e os pastores até o versículo 20. No versículo 11 ela fala ali, ou do 10 propriamente, do anjo que diz aos pastores para não ficarem temerosos, e o anjo diz da boa nova de grande alegria que ele trazia, dizendo que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo Senhor. E aí, prosseguindo, ele diz: e isto vos servirá de sinal. Encontrareis uma criança envolta em faixas e deitada em manjedoura. E subitamente apareceu com um anjo uma multidão da milícia celestial, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas maiores alturas, e paz na terra entre os homens, a quem Ele quer bem. E ausentando-se deles os anjos para o céu, diziam os pastores uns aos outros: vamos até Belém e vejamos os acontecimentos que o Senhor nos deu a conhecer. Foram apressadamente, acharam Maria e José e a criança deitada na manjedoura. E vendo-o, divulgaram o que lhes tinha sido dito a respeito deste menino. Todos os que ouviram se admiraram das coisas referidas pelos pastores. Maria, porém, guardava todas estas palavras, meditando-as no coração. Voltaram então os pastores, glorificando e louvando a Deus por tudo que tinham ouvido e visto, como lhes fora anunciado. Santo Deus, nosso Pai Celestial, nesta noite, Senhor, nesse fim de dia, estamos aqui para adorar o Teu nome, para prestar culto a Ti, meu Senhor, para louvar, para exaltar o Teu nome. E agora queremos ouvir, Senhor, de Ti, da Tua palavra. Por isso, meu Deus, fale conosco em nome de Jesus Cristo. Usa-nos para o Teu louvor, para a Tua glória. E fala conosco, Senhor, naquilo que Tu desejas que nós, das palavras que Tu desejas que nós ouçamos nesta oportunidade. Meu Deus glorioso, abençoa cada um dos Teus filhos. Aqueles que nos acompanham também da internet, queiram abençoá-los, ó Deus. Em nome de Jesus Cristo nós te pedimos hoje e sempre. Amém. Assentar, irmãos. O tema da nossa meditação desta noite, né, ou deste fim de dia, começo de noite,
é Jesus, a alegria dos homens, né? É um tema não original, porque é uma cópia, né? O tema, na verdade, existe uma sinfonia, parece-me, composta há muitos anos atrás, né, por Johann Sebastian Bach, se não me engano, que fala sobre Jesus, a alegria dos homens, por sinal muito bonita, né? Eu já tive a oportunidade de ouvir na internet, principalmente, há muitos anos já ouvia nos LPs, né? Mas na internet, mais recentemente, eu acho que era uma banda da Igreja Assembleia de Deus tocando. Não, cantar não. De Jesus, a alegria dos homens. E existe um poema, né, composto depois, aí já no século passado, né? Eu até brinco, falo, foi no milênio passado, porque há 15 anos atrás a gente estava no milênio passado, né? Que é composta, eu imagino que já tenha morrido, era um compositor, acho que da Igreja Batista, Gioia Júnior, né? Ele foi deputado, foi alguma coisa. Presbiteriano, Gioia Júnior, que é uma composição, é uma poesia também com esse tema, Jesus, a alegria dos homens. E eu já ouvi alguém recitar e tocado ao fundo com Jesus, a alegria dos homens, de Bach, né? E né, na poesia ele diz, na primeira estrofe ele diz assim: nesta hora de incerteza, de cansaço e de agonia, nesta hora em que de novo a guerra se prenuncia, neste momento em que o povo não tem rumo nem tem guia, ó Jesus, agora e sempre tu és a nossa alegria, né? E aí ele prossegue a poesia. Irmãos, eu já tive outras oportunidades, né, em outros anos, falar sobre o Natal, né, e trazendo uma conotação sobre o porquê nós não entendemos que, né, se comemora o Natal como normalmente, né, boa parte das pessoas, principalmente do mundo ocidental, se comemora o Natal, né? Nós tivemos a oportunidade de falar sobre isso, inclusive refletindo sobre que 25 de dezembro não é propriamente o dia que Jesus nasceu, né? Hoje eu vou até mencionar algumas coisas, mas não vou falar sobre isso propriamente, vou falar numa outra vertente, né, vamos assim dizer, falando sobre quem é Jesus para nós de fato, né, e qual a importância do nascimento de Jesus, né? Ontem até nós falamos na Santa Ceia sobre a morte de Jesus, né? Quando comemoramos, quando celebramos a ceia do Senhor, nós rememoramos a morte dele até que ele venha. Mas hoje nós vamos falar sobre o nascimento de Jesus. Então, antes de entrar propriamente naquilo que me propus a falar nesta oportunidade, só falando um pouquinho, né, sobre a data propriamente, porque assim, principalmente as pessoas, o mundo cristão de uma forma geral hoje, está bem mais informado a respeito desse assunto, principalmente talvez por causa da internet, né, as oportunidades são maiores de ter acesso à informação. Então, assim, boa parte já sabe que de fato essa não é uma data assim incontestável, né? Porque não há nenhum registro histórico ou bíblico sobre o dia que nasceu Jesus. Não há um registro dizendo só, Jesus nasceu em tal dia do mês, né, do calendário hebraico, logicamente, né, e que pudesse depois ser trazido para o nosso calendário e afirmar-se com convicção de que o nascimento de Jesus foi em tal data, né, um tal dia determinado, assim como nós temos o nosso Natal, que é o nosso aniversário, né, o dia do nosso aniversário. Mas olhando os relatos bíblicos, nós acreditamos que não tenha sido nessa data, porque a época não é condizente com aquilo que os relatos bíblicos fazem menção, ou seja, que no dia do nascimento de Jesus, por exemplo, havia pastores nas campinas, guardando os rebanhos, e olhando o que a história nos mostra, e mais ou menos o que eram os costumes daquele tempo, né,
nessa época do ano, o inverno é muito rigoroso, né, na região onde Jesus nasceu. E por isso, não poderia haver pastores nas campinas, né, guardando nas vigílias da noite o rebanho. Normalmente, na época propriamente do inverno, né, quando vai chegando, aproximando o inverno mais forte, né, eles recolhiam os rebanhos em lugares, em apriscos bastante seguros, abrigados dos ventos, do frio, principalmente do frio da noite, e eles não ficavam expostos assim, de tal forma que os pastores também ficavam expostos ao relento, ao tempo. Por isso, né, não é um período adequado. Por isso nós acreditamos, não foi nessa época, né? O outro motivo que nós falamos é porque Jesus, né, ele é 6 meses mais novo que João Batista, e João Batista teria sido concebido mais ou menos entre o final de julho, né, por aí final de julho, começo de agosto, por aí, né, entre a segunda quinzena de julho e a primeira de agosto. E quando Maria ficou grávida, né, do Espírito Santo, era o 6º mês da gravidez de Isabel, ou seja, era entre o 5º e o 6º mês, porque é assim que as mulheres contam, né? Completou o 5º mês, começa o 6º mês, né? Então era nesse período quando foi anunciado, né, que Maria tinha concebido do Espírito Santo. Então, partindo desse princípio, nós vamos chegar que Maria tenha concebido ali no começo, ou mais talvez para o final do mês de janeiro. E se você adicionar 9 meses de uma gestação normal, nós vamos chegar aí próximo ao final de setembro ou começo de outubro, né, que seria a data mais provável que Jesus teria nascido. E o terceiro motivo que nós citamos em outras oportunidades, até tivemos tempo, né, para detalhar mais abertamente, que Jesus, quando morreu, ele tinha 33 anos e meio. Por que 33 anos e meio? Porque o ministério de Jesus começou aos 30 anos. Quase aos 30 ele foi batizado. Ele ficou 40 dias no deserto, né, em jejum, sendo tentado, porque justamente pela lei do seu tempo, né, a lei, vamos dizer assim, a lei de Moisés, vamos dizer assim, né, ou dos levitas, enfim, ele tinha que começar o seu ministério com 30 anos. Né, não podia ser com menos. Então ele é batizado com quase 30 anos, passa 40 dias no deserto, é onde o período que supõe-se que completou os 30 anos, e aí ele inicia o seu ministério. E profeticamente o ministério de Jesus duraria 3 anos e meio, né? Ou seja, 3 anos e 6 meses. Então, se eu pegar 3 anos, né, Jesus com 30, ele completa 33 anos, e aí mais 6 meses acontece a sua morte. Né, ele é crucificado, porque era assim que era predito na profecia. Então, se eu pegar que Jesus nasceu mais ou menos no início de outubro, ou final de setembro, e acrescentar 6 meses, eu vou chegar justamente ao final de março, começo de abril, que é a data da morte de Jesus. Né, se eu pegar lá dezembro, eu vou chegar mais ou menos lá para o final de junho, que não é a data da morte de Jesus, não daria os 3 anos e meio, né, do seu ministério, e a profecia não teria cumprido. Mas a profecia cumpriu, se cabalmente a Bíblia é verdadeira, ela não falha em nada, a palavra de Deus não falha, né? Irmãos, nessas outras oportunidades falamos sobre os símbolos, enfim, por que a data 25 de dezembro, né, que é apenas uma questão de acomodar uma situação lá no século IV, né, para uma festa que era feita ao Deus Sol, tal, e enfim, se acomodaram porque algumas pessoas forçadamente ou não se converteram ao cristianismo, mas não queriam abandonar os seus velhos hábitos, as festas que eles faziam ao paganismo, e aí trouxeram, então vamos fazer uma festa em homenagem a Jesus Cristo, né, e colocaram esse dia, que era um dia de uma festa ao Deus Sol, no dia 25 de dezembro, colocaram como festa do nascimento de Jesus, e aí com o tempo, né, a tradição foi se firmando e até hoje comemora-se dessa forma. Mas independente disso tudo, o que nós
queremos destacar é sobre o que representa o nascimento de Jesus Cristo para nós. E aí, emprestando esse tema, Jesus, a alegria dos homens, e tomando a leitura que nós fizemos, tanto que a diaconisa fez, como no complemento que fez, nós vamos encontrar que o fato em si, independente da data, é algo extraordinário, algo maravilhoso. Porque durante séculos, durante muitos anos, os homens aguardavam por este momento. O povo de Israel, o povo hebreu, né? Eles tiveram muitos reveses durante séculos e séculos, mas desde os primórdios, principalmente depois do homem ter pecado, esperava-se que viria alguém que haveria de ser sacrificado, enfim, de morrer pelos nossos pecados, porque era uma promessa divina. E nós vamos encontrar, depois de passado algum tempo, na pessoa de Moisés, quando Moisés mesmo ele já profetiza a respeito de Jesus Cristo. E aí vem os outros profetas, outros patriarcas, outros servos de Deus, e vem falando ao povo a respeito desta promessa divina. Então, era esperado por muitos. Muita gente dormiu, o próprio Jesus disse. Muitos profetas dormiram na esperança de ver o que os apóstolos estavam contemplando, o que aquele povo estava contemplando, as coisas que Jesus fazia. Muita gente esperou ansiosamente. É como nós hoje, né? Nós devemos esperar o que ansiosamente? A volta de Jesus Cristo. Mas nós não sabemos se vamos ver ainda vivos, né? Nós esperamos ver, sim, mas na pior das hipóteses, ressuscitado, né? Mas vivos, né? Nós ansiamos, esperamos, mas não sabemos. Pode ser que Jesus venha hoje, venha amanhã, venha daqui 1 ano, daqui 10 anos, daqui 100 anos, né? 200 ou mais anos. Nós não sabemos. Assim, aqueles homens, profetas de Deus, homens que serviam a Deus de forma piamente ao Senhor, né? Com grande alegria, eles esperavam, eles ansiavam, eles imaginavam, não, o Messias vai vir, principalmente no tempo em que eles estavam cativos, né? Sendo humilhados por outras nações. Eles esperavam com grande expectativa o ressurgimento de um grande líder que pudesse libertá-los daquele jugo. E Jesus apareceu justamente numa situação desta. O último profeta, propriamente, assim, de ministério profético, né, vamos dizer assim, né, de ministério propriamente, tinha morrido já fazia uns 400 anos, que era, né, o profeta ali que fez as revelações, as últimas profecias. Ele já havia uns 400 anos que tinha morrido. Nesse período, né, que a gente chama de período interbíblico, ou porque não há escritos inspirados propriamente, né, há escritos históricos, mas não inspirados, nós vamos ver pelos escritos históricos pessoas que também certamente serviram a Deus, foram fiéis, né, ao Senhor, e esperavam com ansiedade, porque muitas coisas sucederam nesse período. Muita humilhação, muitos povos pagãos, né, tripudiando sobre o povo de Israel. E quando Jesus vem, justamente Israel está sob o domínio de outra nação, sob o Império Romano. E as pessoas esperavam que viria um líder para libertá-los deste império. Então, quando Jesus aparece, né, Jesus aparece não é da forma como muitos esperavam, mas haviam pessoas que aguardavam e creram naquele que nasceu. E nós vamos encontrar que foi um momento triunfante, porque quando Jesus nasceu, haviam pastores, como o relato bíblico faz, nas campinas, e esses pastores ouviram um anjo dizendo para eles: olha, eu vos trago boas
de grande alegria. Eles viram aquele anjo e eles ficaram atemorizados, né? Como nós ficaríamos de repente, atemorizados. Mas o anjo diz: olha, não temais, eu vos trago boas novas de grande alegria. De grande alegria que o será para todo o povo. É que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo Senhor. Irmãos, para quem estava esperando, e creio eu que aquela palavra foi dirigida àqueles pastores, porque eles esperavam, eles, quem sabe, comentavam a respeito do assunto, a respeito das profecias de Isaías e tantas outras. E eles de repente têm a oportunidade, eles veem o anjo diz para eles: não tema, não fiquem assustados, eu venho trazer uma mensagem boa, é uma mensagem de esperança, é algo que durante séculos e séculos se falou e esperou, é que hoje lá na cidade de Davi, em Belém, nasceu o Salvador. E aí diz que subitamente apareceu um coro celestial cantando. Os pastores tiveram este privilégio. Eles viram um anjo, o anjo falou com eles, dirigiu-se a eles, e aí subitamente aparece ainda um coro celestial cantando, dizendo glória a Deus nas mais altas alturas, né? Irmão, você imaginou que momento extraordinário na vida de um humano? Né? Que momento mais magnífico. E os pastores saíram apressadamente e disseram: vamos lá conferir. E eles foram e acharam tudo como o anjo disse. Olha, vocês vão encontrar um menino deitado numa manjedoura, envolto em panos, né? E a gente sempre diz assim: ora, poderia ter nascido, e certamente nasceu mais meninos naquele dia, né? naquela região. Os meninos estavam certamente envoltos em panos, né? Era comum, né? Como é comum até hoje, né? Hoje se faz de uma forma talvez um pouco diferente, mas para os costumes, para aquilo que se tinha na época, né? Envolto em panos. Mas o diferencial é que esse menino estava deitado numa manjedoura, num lugar que se dava comida aos animais. E esse foi o grande diferencial. E os pastores falaram sobre o que tinha acontecido. E eles viram, adoraram, e diz que voltaram para os seus lugares. E diz assim: voltaram então os pastores, glorificando e louvando a Deus por tudo que tinham ouvido e visto, como lhes fora anunciado. Irmãos, nós lemos tantas e tantas vezes sobre isso, né? A boa parte dos irmãos aqui já leram várias e várias vezes esse texto, já ouviram, né? Isso não é novo para nós. Mas se nós pararmos e começarmos a olhar, né, principalmente aqui em Lucas, olhando a sequência, algumas coisas que foram acontecendo ali no comecinho, nós vamos ver o quanto aquele povo, principalmente aqueles que eram chegados a Deus, né, o quanto eles ficaram cheios do Espírito Santo, o quanto ficaram jubilosos por tudo isso. Né? Se a gente olhar ali os textos seguintes, nós vamos encontrar a circuncisão de Jesus, a apresentação dele no templo, o cântico de Simeão. Né? Simeão cantou. Simeão diz: agora, Senhor, podes despedir o teu servo em paz, segundo a tua palavra, porque os meus olhos já viram a tua salvação, a qual tu preparaste diante de todos os povos, luz para a revelação aos gentios e para a glória do teu povo de Israel. É possível até que muitos que ouviram nem entenderam, porque Deus era o Deus de Israel, não era Deus dos gentios. Mas Simeão, né, vamos dizer assim, profetiza, vamos assim dizer, luz também para os gentios. Então essas pessoas, eles estavam no templo, serviam a Deus e esperavam com ansiedade, né? Quando ele viu, ele
tomou nos braços a Jesus Cristo, era uma criancinha, recém-nascido. Ele louvou a Deus. E aí ele diz assim: agora, Senhor, despede em paz o teu servo, porque os meus olhos já viram a tua salvação. E Simeão, ele tinha tido uma revelação, né? Uma revelação, Deus havia dito, né? Através do Espírito Santo, revelar ali o Espírito Santo que ele não passaria pela morte antes de ver o Cristo do Senhor. Irmãos, já pensou? Um homem, né, era um humano como nós, assim como a Bíblia diz, Elias era homem como nós. Simeão também não era uma espécie de outro lugar, não era um ser celestial, era um ser humano, mas o Espírito Santo diz a ele: ó Simeão, você não vai morrer antes de ver o Cristo. Eu imagino que ele ficou pensando: mas já tem centenas e centenas de anos, só que o profeta Isaías falou, já tinha uns 700 anos por aí, né? Moisés falou, tinha muito mais tempo, né? Ouve-se falar, e agora, né, ele deve calcular quantos anos eu devo viver. Não sei quantos anos ele tinha, mas de repente ele calcula, posso viver uns 80 anos, talvez chegar a 100, mas não está comparado ao tempo que já havia passado, e sendo ele já um homem formado, ele deve pensar: bom, não falta muito tempo. E aí ele vê, e quando ele vê, ele diz: agora, Senhor, eu posso morrer, né? Uma outra mulher, né, viu Jesus Cristo também. Ela era uma profetisa, e ela tinha 84 anos, chamada Ana. Ela era filha de Fanuel, da tribo de Azer, e ela era avançada em dias, e diz a Bíblia que ela foi casada e viveu 7 anos com seu marido, e depois ele morreu, ela ficou viúva, e aí ela não se casou mais, e ela tinha 84 anos, e esta não deixava o templo, mas adorava noite e dia em jejuns e orações, e chegando naquela hora dava graças a Deus e falava a respeito do menino e todos os que esperavam a redenção de Jerusalém, né? Por isso que eu disse, Jesus é a alegria dos homens. Não há quem possa ter tido um encontro com Jesus Cristo e não tenha sido mudado, não tenha tido essa alegria, não tenha tido essa satisfação. Eu não vou perguntar, mas em algumas vezes, alguns irmãos aqui em mensagem, às vezes perguntam e dizem: olha, você lembra quando foi que você aceitou Jesus Cristo? Em que ano, ou em que dia, ou em que ocasião? O que foi para você aquele dia? E a gente ouve as pessoas dizendo, né, o que foi aquele encontro com Jesus Cristo, porque Ele nos traz alegria, Ele nos traz uma satisfação, um regozijo que o mundo não pode nos dar. Foi isso que aconteceu na vida destas pessoas, daqueles pastores, desse sacerdote, dessa profetisa e de tantos outros. Eu, por exemplo, não sei dizer propriamente qual foi o dia que Jesus entrou em minha vida e que eu fui transformado, porque eu me lembro que desde que eu me lembro por gente, né? Quando eu nasci, meu pai fazia 2 anos que tinha se convertido, mas não era batizado. Meu pai se batizou, converteu em 60, eu nasci em 62, meu pai se batizou em 64. Então era só meu pai batizado. Mas desde pequeno eu sempre dizia: não, mas eu também vou ser, né, crente, como a gente costumava dizer na época. E ainda muito criança, eu li algumas coisas da Bíblia, decorei algumas coisas, como os mandamentos, né, a oração do Pai Nosso, algumas coisas assim, mas era uma coisa meio forçada, nunca era aquela leitura prazerosa, né, agradável. É mais uma leitura tipo, como se estivesse lendo um outro livro, uma história, alguma coisa assim, uma literatura outra. Mas eu sempre tinha esse desejo, né? Eu dizia, mas não tinha, era um desejo mais meu, né? Não era algo de Deus. E a gente sabe que a conversão é algo do Espírito Santo, não é dos homens. E eu só me recordo que eu devia ter uns 14 anos, né? Talvez um pouco antes dos 14, mais próximo aos 14, quando eu fui transformado. Como eu não sei, mas a alegria de
de ler a Bíblia. Então eu peguei e comecei a ler o Novo Testamento, e assim, uns 2 meses, mais ou menos, eu acho, eu li todo o Novo Testamento, né? Fiquei encantado com o Apocalipse, por isso que eu falo de Apocalipse até hoje, e depois comecei a ler o Antigo Testamento. Então, assim, com uns 15 anos, eu tinha lido a Bíblia toda, mas não era uma leitura cansativa. Lógico, você pegar alguns livros do Antigo Testamento, às vezes é um pouco cansativo, mas o prazer de ler, não era mais aquela coisa de ler assim, eu vou ler, vou fazer um propósito, e vou ler, né, a qualquer custo a Bíblia, para eu dizer, eu li a Bíblia toda. Não era isso. E cada dia, né, que eu lia principalmente os evangelhos, logo no comecinho, eu lembro como que aquilo era prazeroso, como que dava uma grande alegria, né? Porque Jesus, quando entra na nossa vida, ele traz alegria, ele traz contentamento. E aí, quando nós chegamos a essa época que as pessoas comemoram o Natal, né, de alguma forma fazem algo diferente, ainda que talvez carnal, não muito espiritual, mas mais carnal, né, um mundo consumista, compra-se presentes, faz-se festas, enfim, as pessoas se congratulam, se conversam, muitos nem creem em Jesus assim dessa forma, mas enfim, faz algo diferente, né? O ambiente se enche de mais alegria, né? Embora não seja a alegria que nós que seria o ideal, né? Porque seria uma alegria provocada, né? Não apenas para esse momento, não para aquela alegria que depois, terminado o período dos festivos, passa, se esvai, e aí espera-se mais um ano, né, para que volte novamente aquele ambiente de comemoração, aquele ambiente festivo. Não é disso que nós falamos de Jesus, que é a alegria dos homens, porque Ele é capaz de transformar vidas, Ele é capaz de mudar conceitos, Ele é capaz de mudar atitudes. Pessoas que outrora foram pessoas severas em suas crenças, em seus pensamentos, em suas atitudes, como era Saulo, aquele homem de Tarso. Ele era um homem severo, embora fosse religioso, mas era uma religiosidade que não era segundo o coração de Deus, segundo a vontade de Deus. Mas o dia que ele teve encontro com Jesus Cristo, mesmo numa situação adversa, Jesus mudou aquele homem. Aquele homem rancoroso, carrancudo, aquele homem que odiava os cristãos, passou a amá-los. Ele tinha alegria em falar de Jesus Cristo, ele não tinha mais ódio do Senhor. Porque o Cristo vivo, quando nasce em nossos corações, ele transforma a vida dos homens, ele traz alegria, ele traz contentamento. Jesus, quando iniciou o seu ministério, ele caminhou por vários lugares, e logo no início ele encontra uns pescadores, ele encontra um homem aqui, outro ali, e ele vai falando, e as pessoas vão abandonando os seus postos. Por que tudo isso? Porque as pessoas percebiam que em suas palavras, em suas atitudes, havia sinceridade, e ali estava alguém que realmente valia a pena largar tudo por ele. Mateus era um coletor de impostos. Jesus passou e disse: segue-me, Mateus, né? Eu não sei se Mateus tinha as mesmas atitudes que os outros coletores, mas como normalmente a gente costuma rotular tudo, né, da mesma forma, então ele tinha também a fama de ser uma pessoa corrupta, mas ele abandona, ele não importa, nada o impede. Ele deixa aquilo tudo e segue Jesus, e ele vai com alegria. Aqueles homens, né, possivelmente tinham até uma situação de vida, falando humanamente, melhor do que o que eles passaram a ter. Né? Certamente eles tinham casa, eles tinham lugar para ficar, tinham a família, tinham o seu alimento tranquilo, não sei, mas sem, né, sem tanto sofrimento, ou dentro das suas rotinas. Mas quando eles abandonam para seguir Jesus, toda essa rotina é quebrada, né? Eles chegam a algumas situações, como quando Jesus multiplica pães, que eles não tinham alimento para a multidão. Eles tinham até alguém dentre eles que coordenava essa parte, porque não estava assim, olha, o alimento tem aqui a dispensa, né? Vamos dizer, como se a gente fazia na época do sítio, né? Na época mais
que não tinha energia, essas coisas no sítio, que você comprava às vezes para o ano todo. Né? Você tinha lá umas tulhas que a gente chamava, né? Onde tinha feijão, tinha arroz, principalmente essas coisas, milho, as coisas, para o ano todo. Mas os discípulos agora não tinham, né? Cada coisa era para o seu dia. Né? Aquela coisa no seu dia. E eles abandonam, né? Vamos imaginar Mateus, que era coletor de impostos, não devia ser uma pessoa tão pobre. Devia ser uma pessoa que, né, normalmente tinha um salário melhor e, se ele fosse corrupto como eram os demais, tinha um salário ainda muito melhor. Né? Então era uma pessoa talvez até abastada. Mas Jesus, irmãos, ele transformou a vida desses homens. Ele transformou a vida de muitas pessoas. Pessoas que sofriam, pessoas que eram cegas, endemoniadas. E Jesus, quando chegava, ele trazia um ambiente totalmente mudado. Né? Pessoas que às vezes receberam grandes curas, grandes milagres, o Senhor fez em suas vidas, mas outros não teve também esses milagres dessa forma. Mas só de ouvir Jesus Cristo, essas pessoas mudaram. Um homem estava, inclusive, crucificado. Estava lá também pendurado no madeiro. Mas ele, né, tocado naquele momento por uma ação divina, ele olha para Jesus e ele não o critica. Ele talvez até, né, mesmo numa situação de dor, de sofrimento, mas ele pensa, o que eu posso fazer? E ele diz, Senhor, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. E Jesus diz, olha, na verdade te digo hoje, tu estarás comigo no paraíso. Imagina a alegria daquele homem. Ele não tinha escapatória, né? Ele não tinha escapatória. Ele não alimentava essa esperança de escapar. O outro até alimentava, quem sabe provocando Jesus, Jesus iria dizer a ele, olha, eu vou te mostrar que eu sou o Cristo e você vai sair daí. Mas Jesus não era para isso que ele tinha vindo naquele momento. E aquele homem, então, mesmo em meio a sofrimentos, ele tem a alegria de receber Jesus em seu coração. Porque quando ele fala com Jesus, ele não fala uma coisa mecânica, automática. Creio eu, até porque Jesus, que conhece o profundo, sabia que naquele coração não estava certamente apenas um momento de desespero, né? Um momento de desespero, dizendo, olha, eu não tenho mais o que fazer mesmo, vou aceitar Jesus Cristo. Porque o Senhor conhece o coração. E quando Jesus diz, na verdade te digo hoje, tu estarás comigo no paraíso, é porque Jesus sabia que daquele coração estava brotando um arrependimento, estava a confissão de alguém que estava arrependido dos seus maus atos. Ele diz, olha, tu não sabes o que fala, diz para o outro ladrão. Ele diz, olha, nós merecemos, nós fizemos por merecer os nossos atos, nós infringimos a lei, mas esse daí não. Esse homem não fez nada digno de morte, porque ele não veio trazer prejuízo a ninguém, ele veio trazer benefícios. Irmãos, Jesus veio para nos dar ou nos trazer benefícios. E hoje nós temos a alegria de tê-lo em nossos corações, de ter aceitado. E a despeito de tudo quanto acontece no nosso dia a dia, em todas as áreas, né? Nós tivemos um ano, como disse o Osias ontem, esse ano não foi um ano fácil, acho que foi o Osias que falou. Esse ano não foi um ano fácil. Quando o Rodolfo diz aqui que esse ano foi um ano de coisas boas na sua família, né? Coisas boas aconteceram por aí, mas assim, talvez tenha sido mais uma exceção, né, de que a regra, porque não foi um ano fácil, se a gente olhar sobre aspectos mais econômicos, políticos, né? Alguns dos nossos irmãos perderam o emprego,
né? Irmãos que estavam empregados há anos perderam o emprego. Então não foi um ano fácil, né? O irmão João Manfrim me confessava de um ano difícil para ele. Graças a Deus algumas coisas se encaminharam, né? E hoje ele glorifica a Deus, né, por algumas coisas que aconteceram. Mas, a despeito de todas essas coisas, a alegria de ter Jesus Cristo em nossos corações, essa não pode ser furtada, essa não pode ser tirada, porque Jesus é a nossa alegria. Enquanto o mundo se desespera, porque não tem em quem se apegar, nós temos o Cristo, Filho do Deus vivo. Para onde nós iremos nós, se só tu tens a palavra de vida, diz o apóstolo, quando Jesus o interroga, né? Irmãos, é este Cristo que nós precisamos amá-lo cada dia mais, cultuá-lo. Precisamos adorar com todas as nossas forças. Precisamos, mesmo em momentos de fragilidade, mesmo em momentos de desânimo, dobrar os nossos joelhos e dizer: Senhor, Tu és a nossa alegria, Tu és a nossa esperança, Tu és o nosso Deus. Nada vai nos faltar enquanto Tu fores o nosso Deus. Ontem o pastor Edmilson estava pregando aqui à noitinha, né? Talvez por volta dessa hora, eu não me recordo bem que horas que era, mas já estava escuro assim. E ele pregou justamente aquele texto lá que nós conhecemos bem, que é de 2 Crônicas 7, verso 14. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e se converter do seu mau caminho, eu perdoarei os seus pecados, eu sararei a sua terra. Então, irmãos, nós temos promessas grandiosas ao Senhor, do Senhor, mas Ele tem as suas condições também, né? Tem o condicional, sim. E nós servirmos a Deus tem que ser algo que nos dá prazer, que nos dá satisfação. E quando nós entregamos o nosso ser a Cristo, nós temos prazer em servi-lo. Quando nós entregamos o nosso coração ao Senhor, nós temos prazer, mesmo em meio a desventuras, de dizer: Senhor, Tu és o meu Deus, eu Te louvo, eu Te agradeço, porque Tu me amaste primeiro. Como eu sempre digo, né, para dizer: Senhor, existem bilhões de pessoas por aí, mas Tu me escolheste. Eu sou um escolhido de Deus. E não importa se venham os momentos difíceis, nós não queremos, é evidente, isso é natural, não queremos. Mas não importa se venham momentos difíceis, enquanto nós tivermos o Senhor como nosso Deus, ninguém tirará a nossa alegria de servi-lo. E nós imaginamos, né, não podemos fazer prognósticos dessa forma, mas humanamente falando, que nós não teremos um próximo ano também fácil, sob o aspecto econômico, enfim. Mas, mesmo em meio às desventuras, nós temos o Senhor como nosso Deus, e nada nos faltará. O Senhor é o meu pastor, e nada me faltará. Nós temos que ter essa certeza em nossos corações. Temos que ter essa alegria de dizer: olha, aconteça o que acontecer, mas a alegria de ter Cristo no coração, essa é maior. Irmãos, eu digo isso de cadeira, vamos assim dizer. Como eu nasci no sítio, literalmente, né, não é apenas uma força de expressão, eu nasci literalmente no sítio. Eu conheci a parteira que me recebeu, a diaconisa Josefa. Convivi, depois de adulto, fui à casa dela. Era esposa do irmão Lourenço. Eu me recordo assim, meu pai era dono de sítio, tinha 2 sítios, mas eu me recordo de anos
porque às vezes as coisas falham, a colheita não dá uma seca na hora, tal. E nós tínhamos arroz, tínhamos feijão, essas coisas, galinhas, enfim, leite, mas dinheiro, às vezes não. Ter um dinheiro para você, eu me recordo meu pai emprestar algum dinheiro para poder ir até o banco, né, ficava uns 40 quilômetros, pegar o ônibus, para ver se ia sair o empréstimo, né, que era empréstimo para a lavoura. Né? Então, assim, você não padecia necessidade, mas a dificuldade de não ter realmente ali 20, 30 reais para uma passagem, né? Isso não era uma coisa assim, que dizia, bom, eu não tenho hoje, que hoje é o dia 21 do mês, mas dia 30 eu vou receber, não. Você ainda ia plantar, né? Ia plantar. Então, eu convivi bastante com isso. Mas eu me recordo, principalmente, assim, quando criança a gente não tinha essas noções, muita coisa. Nem a gente não precisava muito disso também. Mas depois, já de mais adolescente, adulto, né, eu me recordo assim que, quando eu já tinha esse entendimento, Jesus já estava em meu coração, que em meio a essas situações, dizia, mas nós temos a Jesus. Eu pensava comigo, né? Isso nos basta, né? Eu pensava, essa situação vai mudar, senão nesse ano, no próximo ano, e mudava, porque quem lidou com lavoura de café sabe que é uma cultura bianual, um ano dá, o outro ano não dá. Então, não dava esse ano, você não tinha outras coisas, falhava o feijão, alguma coisa, que você mantinha uma renda extra, adicional, mas no outro ano dava. Então, a gente tinha, né, passava um ano todo esperando por esse momento. Mas o fato de ter Jesus como nosso Deus, isso fazia um grande diferencial. Eu me recordo de pessoas, vizinhos, dono de sítio, que erguia a boca aos céus e praguejava de Deus. Eu lembro de um vizinho que fazia isso. Blasfemava do Senhor e nós bendizíamos a Deus. Eu me recordo do meu pai que bendizia a Deus, né, por esse motivo. Então, irmãos, Jesus é a alegria daquele que recebe em seu coração. Aquele que tem Jesus em seu coração, né, não pode ter tristeza que dure, né? Não que você não tenha tristeza, você é humano, por perdas ou por momentos, enfim, difíceis na sua vida, mas ela não pode durar, né? Aquele versículo que diz que o choro pode durar uma noite, a alegria vem pela manhã, tem que acontecer em nossas vidas. E quando diz, logicamente, de uma forma figurativa, não está dizendo, ó, vai durar só 6 horas, 8 horas, né, e depois a alegria já vem. Às vezes dura alguns dias, algum tempo, mas o fato de termos Jesus faz uma grande diferença nas nossas vidas, porque Jesus, ele veio fazer essa diferença na vida dos homens. Eu convido os irmãos neste momento a ajoelhar, nós iremos orar ao nosso Deus. Santo Deus, nosso eterno Senhor, nós te bendizemos, nós te louvamos, ó Pai, pela tua misericórdia, pelo teu amor, pela tua bondade, Senhor. Nós te bendizemos porque tu és Deus de glórias, de majestade, tu és Deus trino, Deus santo. Pai eterno, Pai glorioso, venha vivificar os nossos corações, venha nos trazer, Senhor, venha nos trazer, ó Pai bendito, a alegria de tê-lo, de ter recebido em nossos corações. Ó Deus glorioso, Deus eterno, abençoa os teus filhos, vivificando, transformando vidas, quebrantando corações, sarando os enfermos, Senhor. Ó Pai eterno, transformando vidas, Senhor, de tal forma que a alegria de te servir seja maior, Senhor, que os problemas que enfrentam. Ó Pai querido, ó Deus misericordioso, venha, Senhor, neste momento, atentar, Senhor, para aqueles que estão tristes, por uma enfermidade, por um problema, Senhor, que enfrentam, de doenças em suas famílias, por um momento, Senhor, que enfrentam de tristeza, Senhor, por alguém que está distante, que está desviado, Senhor, mas tu és poderoso, meu Deus. Por isso, ó Pai, em nome de Jesus Cristo, levanta estas vidas, Senhor, sara os enfermos,
traz batismo no Espírito Santo, Senhor. Traz dons de ti, meu Senhor, e reaviva a tua igreja, ó Pai eterno. Que a alegria, Senhor, de tê-lo seja maior que quaisquer dificuldades, Senhor, quaisquer problemas, ó Pai. Dê a tua bênção, nós te rogamos, em nome de Jesus Cristo, aleluia. Glórias a ti, ó Senhor. Louvado seja o teu nome, ó Deus. Santo, santo és tu, ó Deus. Santo, santo é o teu nome, ó Senhor. Aleluias, ó Deus, aleluias. Aleluias, ó Deus, aleluias. Glórias a ti, meu Senhor. Amém, Jesus. Aleluia. Amém. Irmãos, neste momento, se houver alguém que deseja receber oração com a imposição das mãos, eu peço que venha à frente e nós estaremos orando por você. Creia, Deus é poderoso. Ele tem todo o poder para transformar, para dar alegria ao seu coração. Convido o pastor João Seabra, presbítero Osias, Edivaldo, enfim, que venham à frente e orem pelos irmãos. As irmãs Teresa também está aqui. Vamos toda a igreja orar por esses irmãos. Soberano Deus, eterno Pai, Deus glorioso, Deus santo, fica conosco, Senhor, vivificando os nossos corações, meu Deus, trazendo ao Pai bendito libertação, trazendo ao Pai bendito cura, Senhor. Pai, tu és glorioso, tu és eterno. Meu Deus, tu conheces cada dificuldade, cada problema que os teus filhos enfrentam. Por isso, em nome de Jesus Cristo, dê a tua bênção, Senhor. Dê ao Pai bendito a bênção que provém de ti, meu Senhor. Restaurando, ó Pai bendito, curando, libertando, Senhor. Fica conosco, meu Senhor. Em nome de Jesus Cristo. Ó Deus glorioso, Deus eterno. Dê ao Pai bendito a tua bênção. Ó Pai eterno, Pai querido. Nós rogamos, Senhor. Fica com os teus filhos. Guarda-os, ó Deus. Em nome de Jesus Cristo. Aleluias, ó Deus, aleluias. Aleluias, ó Deus. Em nome de Jesus, nós oramos. Amém, Jesus. Glória a Deus, aleluias. Bendito és tu, meu Senhor. Irmãos, como é sabido de todos, o presbítero Joaquim Francisco teve um AVC, está internado. Hoje eu tive a oportunidade de falar com o diácono Sérgio, a diaconisa Isabel, agora à tarde, e eles nos passaram que não houve uma melhora no quadro, né? Perguntei se ele estava totalmente inconsciente, ele fala que não. Às vezes ele, de vez em quando acorda, lembra algumas coisas, depois esquece e tal, né? Então está inconsciente e não está, né? Mas nós vamos neste momento orar e continuar em nossas casas orando pelo presbítero, para que Deus, sendo assim da sua vontade, faça uma obra e restaure a saúde do presbítero Joaquim. Vamos nesse momento orar a Deus. Bendito Senhor, nosso Pai Celestial, meu Deus, nós te glorificamos pela tua graça, pela tua salvação, pelo teu amor. Nós te bendizemos, ó Deus, pelas nossas vidas, pela vida do presbítero Joaquim Francisco. Meu Deus, ele está ali internado, passando por um momento de dificuldade, meu Deus. Pai, ele está enfermo, mas tu conheces cada detalhe, Senhor. E tu tens todo o poder nos céus e na terra. Por isso, em nome de Jesus Cristo, nós te pedimos, Senhor, coloca a tua mão
e restaura a saúde do teu servo. Meu Deus eterno, liberta-o dessa enfermidade. Pai celestial, faz uma obra, um milagre, Senhor, na vida do teu servo, meu Deus, dando a bênção dos céus, a cura que provém de ti, meu Senhor, para o teu louvor, para a tua glória, Senhor. Nós te pedimos em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Amém, glórias ao nosso Deus. Depois de ouvirmos uma palavra tão maravilhosa, Jesus, a alegria dos homens, Jesus, a nossa alegria. Nós queremos informar os irmãos que no dia 31 estará acontecendo o culto aqui de agradecimento. O culto dia 31, numa quarta-feira, já teria o culto normal. Mas nós, conversando com o pastor, será antecipado para as 19 horas, para a gente receber o novo ano no pôr do sol. Então, no dia 31, na quarta-feira, às 19 horas, ao invés das 20 horas, como é de costume, os cultos da quarta. Então, essa é a informação que nós temos para passar para a igreja. Essa semana, acontece aí o dia 25, né, como já foi colocado aqui pelo presbítero, onde todo o mundo se comemora o nascimento de Jesus. E nós ouvimos aqui a verdade, o relato, e nós temos que aproveitar essa data para falar de Jesus, para mostrar a verdadeira história do nascimento de Jesus, né? E que Jesus possa nascer na vida das pessoas e nas nossas vidas todos os dias. Nós temos que aproveitar esse momento para evangelizar da maneira correta. Nós temos que aproveitar o momento para falar de Deus da maneira correta, da palavra de Deus. Amém, igreja? Nós queremos agradecer a presença de cada um, desejar uma boa semana, agradecer a presença do diácono João Manfrim, que novamente esteve conosco, né, da casa. Nós agradecemos a presença dele, que Deus abençoe. E dizer que todos tenham uma semana abençoada na presença do Senhor nosso Deus, Jesus, a nossa alegria. Amém? Quero chamar o pastor João Seabra, que estará nos despedindo com a bênção apostólica. Vamos curvar, irmãos, nossas frontes. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor do nosso Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos nós, agora e sempre. Amém.